Ela humilhou o homem de veste simples sem saber que ele era seu chefe milionário. Ela não levantou a voz, não precisou gritar. Bastou um sorriso de desprezo, um gesto impaciente com a mão e algumas palavras cortantes para deixar claro que aquele homem, com roupas simples e postura discreta, não era bem-vindo ali. O ambiente elegante da empresa, o ar frio do ar-condicionado, o cheiro constante de café e o som distante dos telefones tocando tornaram a humilhação ainda mais evidente. O silêncio pesado que se seguiu dizia mais do que qualquer reação. E ninguém ali fazia ideia de que aquele instante mudaria tudo. Essa história começa exatamente nesse momento desconfortável, comum demais para quem já foi julgado pela aparência. Um homem acostumado a observar mais do que falar, a ouvir mais do que exigir, decide não reagir. Ele engole o constrangimento, ajusta a camisa simples no corpo e sai do local carregando algo muito maior do que orgulho ferido. Ele carrega um plano, um passado e uma verdade que ninguém ali imagina. Ao longo de um ano inteiro, pequenas atitudes, encontros aparentemente casuais e decisões silenciosas começam a transformar o ambiente daquela empresa tradicional brasileira, frequentada principalmente por mulheres maduras que valorizam respeito, conversa e acolhimento. O que parecia apenas mais um dia comum passa a revelar tensões escondidas, medos profundos e escolhas que cobram seu preço. Cada detalhe importa: o jeito de servir o café, o tom da conversa, a forma de olhar para quem entra pela porta. Antes de continuar, aproveite este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Sua participação ajuda muito e mostra que histórias como essa precisam continuar sendo contadas. Voltando à história, o homem de veste simples começa a circular pelos bastidores, sentindo o peso das decisões que precisará tomar. Ele enfrenta obstáculos que vão além do profissional, lida com memórias antigas, com a dúvida de até que ponto vale a pena esconder quem realmente é e com o medo de que a verdade, quando vier à tona, machuque mais do que cure. Ao mesmo tempo, a mulher que o humilhou passa a sentir o chão se mover sob seus pés, sem entender por quê. Nada acontece de uma vez. As mudanças são lentas, quase imperceptíveis no início. Um comentário aqui, uma regra ali, um desconforto crescente que anuncia que algo maior está se aproximando. E quando a realidade finalmente começa a se revelar, já não há como voltar atrás. Porque algumas lições só se aprendem quando o orgulho cai e o silêncio fala mais alto. E é a partir desse primeiro gesto de desprezo que tudo começa a ruir e a se reconstruir. O relógio marcava pouco depois das 3 da tarde quando Eduardo Valença empurrou a porta de vidro da empresa. O choque entre o calor da rua e o ar gelado do interior fez sua pele arrepiar. O ambiente era silencioso demais, com o som constante do ar-condicionado antigo e o cheiro de café forte que já havia passado do ponto. Tudo ali transmitia ordem, controle e uma distância fria que incomodava. Eduardo usava uma camisa simples de tecido claro, levemente gasta nos punhos, uma calça escura sem marca aparente e sapatos antigos, mas bem cuidados. Não chamava atenção. E aquela discrição não era descuido, era escolha. Ele observava cada detalhe enquanto caminhava pelo saguão, os quadros com fotos antigas da empresa, os móveis modernos que substituíram os de madeira, o balcão polido que parecia mais uma barreira do que um convite. Parou por alguns segundos diante de uma fotografia antiga. Mulheres sorridentes, cabelos cuidadosamente arrumados, xícaras de café nas mãos, olhos atentos ao cliente. Eduardo sentiu um aperto silencioso no peito. Aquela imagem representava algo que ele conhecia bem, algo que tinha se perdido com o tempo. No balcão principal estava Patrícia Albuquerque. Postura impecável, maquiagem perfeita, roupas alinhadas. Os dedos batiam impacientes na madeira enquanto ela atendia uma cliente mais velha. O tom de voz era rápido, automático, sem calor humano. A cliente saiu confusa, sem receber sequer um sorriso. Eduardo se aproximou e cumprimentou com um boa tarde tranquilo, educado, daqueles que costumavam abrir portas no passado. Patrícia levantou os olhos lentamente e fez uma leitura rápida da aparência dele. O olhar mudou. Não havia raiva, mas um desprezo calculado, quase mecânico. Ela respondeu de forma seca, perguntando o que ele desejava. Eduardo explicou que precisava de informações sobre os serviços. O riso curto que ela soltou não teve humor algum, apenas impaciência. Disse que aquele atendimento era para clientes, para pessoas com assuntos importantes, olhando de canto para a fila atrás dele, como se quisesse constrangê-lo. O ambiente ficou pesado. Algumas pessoas observaram em silêncio. Eduardo tentou explicar que só precisaria de alguns minutos, mantendo a voz baixa,
respeitosa. Patrícia cruzou os braços, inclinou-se levemente para frente e afirmou que talvez ele estivesse no lugar errado, que ali não era um espaço para qualquer tipo de atendimento e que ele deveria procurar outro local. Aquelas palavras não foram ditas com agressividade, mas carregavam um peso enorme. Eduardo sentiu o rosto esquentar por dentro, uma mistura de lembranças antigas e decepção. Ainda assim, agradeceu. Apenas isso. Virou-se e saiu, sentindo os olhares cravados em suas costas. Do lado de fora, o barulho da rua parecia mais alto do que antes. Buzinas, passos apressados, vendedores ambulantes chamando clientes. Eduardo parou na calçada por alguns segundos, respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Não era raiva o que sentia. Era tristeza. Uma sensação conhecida de ser julgado antes mesmo de ser ouvido. Ele não era um visitante comum. Era o fundador e principal acionista daquela empresa. O homem que começara tudo décadas antes, em uma sala pequena, com móveis emprestados e café coado na hora. Com o crescimento, aprenderá a se afastar da linha de frente, confiando em números, relatórios e gestores. Mas algo vinha incomodando havia meses. Clientes antigos sumiam, elogios viraram silêncio, e as planilhas não explicavam tudo. Por isso estava ali daquela forma. Para enxergar a verdade sem filtros. Eduardo entrou em uma padaria da esquina. O cheiro de pão quente e café fresco o envolveu imediatamente. Pediu um café simples e sentou perto da janela. Observou o atendimento. As pessoas eram chamadas pelo nome, havia conversa, paciência, atenção. Aquilo tocou profundamente. Era exatamente isso que faltava em sua empresa. Dentro do prédio, Patrícia retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Ajustou a postura, conferiu o espelho do celular e voltou à rotina. Ainda assim, um leve incômodo surgiu em seu peito, rapidamente abafado pela crença de que estava apenas fazendo seu trabalho e protegendo o ambiente. Em outro andar, Dona Lúcia, funcionária antiga, observava o movimento pela janela. Tinha visto a cena de longe. Sentiu um aperto no coração, lembrando de um tempo em que ninguém era tratado daquela maneira ali dentro. Eduardo. Terminou o café lentamente. O gosto amargo se misturava a uma decisão silenciosa. Ele sabia que mudar aquela realidade exigiria esforço, paciência e sacrifícios. Sabia que enfrentaria resistência e que teria de se expor mais do que gostaria. Ainda assim, algo dentro dele dizia que não havia mais como ignorar. Aquele momento, aparentemente simples, havia plantado uma semente. E ela começava a crescer. Na manhã seguinte, o prédio acordou como sempre. Portas giratórias se abrindo sem parar, passos apressados ecoando pelo piso brilhante, o cheiro de produto de limpeza misturado ao café recém-passado na copa dos funcionários. Para a maioria, era apenas mais um dia comum. Para Eduardo Valença, era o início de um processo silencioso que exigia atenção absoluta. Ele chegou cedo, antes do movimento aumentar. Desta vez, entrou pelo acesso lateral, usado por prestadores de serviço e funcionários antigos. Cumprimentou o porteiro pelo nome, algo que surpreendeu o homem, acostumado a ser ignorado. Eduardo subiu devagar, observando o comportamento das pessoas, o modo como falavam entre si, os olhares cansados, a pressa constante. Havia eficiência, mas faltava cuidado. No terceiro andar, Dona Lúcia organizava documentos com calma. O barulho das folhas sendo alinhadas contrastava com o ritmo acelerado do restante do prédio. Ela percebeu a presença de Eduardo e o reconheceu vagamente do dia anterior. Não disse nada, apenas ofereceu um sorriso gentil, daqueles que não pedem explicação. Eduardo sentiu ali um pequeno alívio, quase imperceptível, mas importante. Enquanto isso, Patrícia chegava com passos firmes, salto marcando presença no corredor. Ajustou a bolsa no ombro, respirou fundo e assumiu a postura de sempre. Havia uma reunião marcada com a gerência naquela manhã, e ela se sentia confiante. Acreditava que estava fazendo tudo certo, cumprindo regras, mantendo o padrão que lhe haviam exigido. No fundo, porém, uma inquietação insistia em acompanhá-la desde o dia anterior. Eduardo passou a manhã observando processos simples que se tornaram frios com o tempo. Viu clientes esperando além do necessário, ouvindo respostas prontas, sendo tratados como números. Anotou mentalmente detalhes importantes, como a ausência de cadeiras confortáveis para pessoas mais velhas, o tom impaciente de alguns atendimentos, a forma como reclamações eram encerradas sem escuta real.
Nada disso era novo para ele, mas agora estava diante de seus próprios olhos. No início da tarde, decidiu sentar-se na área de espera novamente. O som do relógio na parede parecia mais alto ali. Uma senhora comentou em voz baixa que sentia falta de quando podia conversar com calma, sem ser apressada. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Aquela frase ecoou forte dentro dele. Patrícia passou pelo local, observou o homem sentado ali mais uma vez e sentiu um incômodo que não soube explicar. Não disse nada, apenas desviou o olhar. Algo naquela presença silenciosa a deixava desconfortável, como se fosse um espelho que ela evitava encarar. Eduardo deixou o prédio no meio da tarde e seguiu para um café antigo no centro da cidade. Mesas de madeira, ventiladores de teto girando lentamente, o cheiro doce de bolo caseiro. Sentou-se próximo ao balcão e abriu um caderno simples, onde começou a registrar pontos que precisavam ser revistos. Não eram números, eram atitudes. Ele sabia que qualquer mudança real exigiria tempo e resistência emocional. Nos dias seguintes, a rotina seguiu com pequenas alterações quase invisíveis. Um pedido de relatório mais detalhado sobre atendimento, uma solicitação para ouvir clientes antigos, uma orientação discreta para que treinamentos fossem revistos. Nada parecia fora do normal, mas a tensão começou a surgir nos corredores. Patrícia percebeu que algo estava mudando quando foi questionada sobre a forma como lidava com determinados perfis de clientes. Sentiu-se injustiçada. Para ela, sempre cumprirá ordens. Conversou com colegas, buscou apoio, mas encontrou apenas silêncio e olhares cautelosos. Pela primeira vez, sentiu medo de perder o controle que acreditava ter Dona Lúcia. Por outro lado, começou a ser mais ouvida. Foi chamada para opinar, para contar como as coisas funcionavam antes. Suas palavras, carregadas de experiência, começaram a circular de forma discreta. Isso reacendeu nela um sentimento de pertencimento que julgava perdido. Eduardo acompanhava tudo de longe, lidando com seu próprio conflito. Cada decisão exigia um sacrifício interno. Ele queria agir com justiça, mas temia magoar. Queria corrigir rumos sem expor pessoas de forma cruel. À noite, em casa, o silêncio pesava. Ele pensava no dia em que construiu tudo aquilo acreditando que jamais permitiria que a empresa se tornasse fria. O ambiente começou a mudar aos poucos. Conversas surgiam, olhares atentos se cruzavam, o ritmo parecia menos automático. Ainda havia resistência, desconforto e desconfiança, mas algo estava em movimento. Eduardo sabia que estava apenas no começo e que o caminho seria mais difícil do que imaginara. Ainda assim, não recuou. Ele tinha consciência de que observar já não era suficiente. Em breve, teria que agir de forma mais direta, mesmo que isso custasse relações, estabilidade e antigas certezas. As mudanças discretas começaram a pesar no ambiente de forma silenciosa. Não havia comunicados espalhafatosos nem reuniões longas, mas todos sentiam que algo estava diferente. O prédio parecia o mesmo, porém o clima já não era. As pessoas falavam mais baixo, observavam mais, evitavam excessos. O som dos teclados se misturava a cochichos contidos, e o café da copa passou a acabar mais rápido, sinal de que mais gente estava parando para conversar. Eduardo Valença passou a frequentar o prédio em horários variados. Às vezes cedo demais, outras vezes no fim da tarde, quando o cansaço deixava as máscaras mais frágeis. Ele observava o comportamento real, não o ensaiado. Notava quem tratava bem apenas quando se sentia observado e quem mantinha a mesma postura o tempo todo. Esses detalhes o guiavam mais do que qualquer relatório. Patrícia sentia a pressão crescer. Nada era dito diretamente, mas os pedidos de esclarecimento aumentavam. Questionamentos sobre postura, tom de voz e satisfação de clientes começaram a chegar à sua mesa. Ela se defendia como podia, afirmando que seguia padrões e normas. Internamente, porém, o medo tomava forma. A empresa era tudo para ela. Seu sustento, sua identidade, sua segurança. Perder espaço ali significava perder controle sobre a própria vida. Em uma tarde abafada, o elevador parou por alguns minutos entre andares. Patrícia estava dentro, ao lado de Dona Lúcia. O silêncio foi quebrado apenas pelo barulho do ventilador interno tentando vencer o calor. Dona Lúcia comentou, com voz tranquila, que as pessoas estavam diferentes ultimamente, mais tensas. Patrícia respondeu de forma seca, mas logo se calou. Aquele comentário simples a atingiu mais do que gostaria de admitir. Eduardo,
Naquele mesmo dia, sentou-se novamente na área de espera. Observou uma senhora que demonstrava dificuldade para entender um formulário. O atendente explicou rapidamente, sem paciência. A mulher pediu que repetisse. O olhar dele se fechou. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquela cena parecia pequena, mas carregava um peso enorme. Ele fez uma anotação mental. Aquilo precisava mudar. À noite, em casa, Eduardo abriu uma caixa antiga guardada no fundo do armário. Dentro havia fotografias amareladas, documentos antigos e um caderno de capa dura. Folheou páginas escritas à mão, lembranças de quando a empresa ainda era um sonho frágil. Ali estavam seus valores, anotados com simplicidade. Respeito, escuta, dignidade. Ele percebeu o quanto havia se afastado disso ao longo dos anos. No dia seguinte, Dona Lúcia foi chamada para ajudar em uma reorganização interna. Pela primeira vez em muito tempo, sua opinião foi considerada com atenção. Ela falou sobre o público mais velho, sobre a importância do olhar, do tempo, do cuidado. Falou com emoção contida. Saiu da sala com os olhos marejados, sentindo-se novamente útil. Patrícia observou essa movimentação com desconfiança. Para ela, aquilo soava como uma ameaça. Começou a rever situações passadas, tentando se convencer de que nunca havia passado dos limites. Ainda assim, imagens insistiam em surgir em sua mente, inclusive a do homem de roupa simples que fora embora em silêncio. Ela afastava o pensamento rapidamente, como quem fecha uma porta para não encarar o que está do outro lado. Eduardo enfrentava seus próprios obstáculos. Parte da diretoria não via sentido em mudanças que não apareciam imediatamente nos números. Ele precisava argumentar com calma, apresentar dados antigos, mostrar tendências, explicar que confiança não se mede de um dia para o outro. Cada conversa exigia energia, paciência e renúncia ao conforto do silêncio. O ambiente físico também começou a se transformar. Cadeiras antigas foram substituídas por modelos mais confortáveis. A iluminação ficou menos agressiva. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que mudavam a experiência de quem entrava. Alguns clientes perceberam e comentaram entre si, outros apenas sentiram, sem saber explicar. Eduardo observava tudo com atenção constante. Sabia que ainda havia resistência, orgulho ferido e medo espalhado pelos corredores. Ele sentia o peso de cada decisão, de cada passo dado. Ainda assim, permanecia firme. Não buscava reconhecimento, apenas coerência. Para ele, reconstruir algo verdadeiro exigia enfrentar desconfortos, inclusive os próprios. O processo estava em andamento, silencioso, profundo, impossível de ser interrompido sem consequências. O prédio começou a reagir às mudanças de forma quase orgânica. Logo pela manhã, o movimento parecia menos apressado. O porteiro passou a cumprimentar quem entrava com mais atenção, o que gerou respostas tímidas no início, depois sorrisos espontâneos. O cheiro de café fresco se espalhava com mais frequência, e algumas pessoas passaram a permanecer alguns minutos a mais na área comum, conversando em voz baixa. Não havia anúncio algum, mas o ambiente começava a recuperar um ritmo mais humano. Eduardo Valença manteve a rotina de presença discreta. Em certos dias, circulava pelos andares, em outros, observava de longe, sentado, anotando mentalmente comportamentos e reações. Ele percebia quem se adaptava com facilidade e quem se fechava. Sabia que toda transformação real provoca insegurança antes de gerar pertencimento. Para ele, a maior dificuldade não estava nos processos, mas nas pessoas. Patrícia sentia o chão instável. Pequenos detalhes a incomodavam, como a forma mais aberta com que colegas conversavam com clientes antigos, ou o modo como Dona Lúcia passou a ser chamada com mais frequência para opinar. Patrícia evitava comentários, mas por dentro se armava. Acreditava que aquele novo clima poderia enfraquecer a autoridade que sempre defendeu. Para ela, ordem era sinônimo de controle, e controle era sobrevivência. Em uma tarde quente, uma cliente conhecida chegou sem agendamento. Era uma senhora de fala mansa, frequentadora antiga. Pediu para conversar com calma, disse que precisava de ajuda para entender mudanças recentes. O atendimento foi feito com mais paciência do que antes, e Patrícia observou de longe. Sentiu algo apertar no peito. Aquela cliente costumava ser direta, objetiva, nunca exigia tempo. Agora parecia mais segura para pedir atenção.
Isso incomodou Patrícia de uma forma que ela não soube explicar. Eduardo, por sua vez, acompanhava situações como essa com cuidado. Ele percebia que dar espaço às pessoas mais velhas mudava completamente o clima do local. Não era perda de tempo, era construção de confiança. Ainda assim, enfrentava resistência interna. Alguns gestores questionavam custos, outros falavam em eficiência. Eduardo respondia com firmeza tranquila, lembrando que uma empresa vive de relações duradouras, não apenas de números rápidos. Em casa, à noite, ele se sentia cansado como não se sentia há anos. O silêncio da sala grande parecia mais pesado do que o barulho dos corredores da empresa. Sentou-se no sofá, sem acender todas as luzes, e ficou ali por alguns minutos, refletindo. Havia tomado decisões difíceis no passado, mas essa exigia algo diferente. Exigia presença emocional, exposição, paciência com erros alheios e consigo mesmo. No prédio, Dona Lúcia passou a orientar funcionários mais novos. Ela falava com calma, contava histórias do início da empresa, explicava por que o atendimento precisava ser mais do que rápido. Seus olhos brilhavam ao perceber que era ouvida. Alguns funcionários se aproximaram dela espontaneamente, buscando conselhos. Isso criava pequenos vínculos que antes não existiam. Patrícia começou a se sentir isolada. Colegas que antes concordavam com tudo agora ouviam mais do que falavam. Ela tentava manter a postura firme, mas pequenas falhas começaram a surgir. Uma resposta atravessada, um olhar impaciente, um suspiro fora de hora. Nada grave isoladamente, mas suficiente para alimentar comentários silenciosos. Eduardo percebeu isso. Não sentia satisfação alguma em ver alguém desconfortável. Pelo contrário, aquilo reforçava seu conflito interno. Ele não queria punir, queria transformar. Mas sabia que transformação sem responsabilidade não se sustenta. Esse equilíbrio era seu maior desafio. O ambiente físico continuava a mudar de forma sutil. Plantas foram colocadas em pontos estratégicos, o som ambiente foi ajustado, os bancos próximos à entrada passaram a ser mais usados. Algumas pessoas comentavam que o lugar parecia mais leve. Outras apenas sentiam, sem saber explicar o motivo. Eduardo seguia atento a cada reação. Sabia que nem todos aceitariam um novo ritmo. Havia orgulho ferido, medo de perder espaço, insegurança diante do que não se controla. Ainda assim, ele permanecia firme. Cada passo dado exigia esforço emocional e renúncia ao conforto de agir com dureza. Ele escolhia, todos os dias, o caminho mais difícil. Essa escolha começava a reverberar, mesmo entre aqueles que resistiam em admitir. A rotina da empresa começou a revelar fissuras que antes passavam despercebidas. Não eram falhas técnicas, mas humanas. Pequenos atrasos ganhavam peso, respostas automáticas soavam mais duras diante de um ambiente que agora exigia atenção real. O contraste ficava evidente para quem observava com cuidado, e Eduardo Valença observava tudo. Ele passou a chegar em dias alternados, sem padrão fixo. Às vezes entrava pelo saguão principal, outras vezes pelos fundos. Percebia como o tratamento mudava conforme o horário, conforme quem estava por perto. Isso lhe trazia informações valiosas. A empresa seguia regras, mas o espírito delas variava conforme a conveniência. Esse era um obstáculo claro para o objetivo de resgatar a essência do lugar. Patrícia sentia o desgaste se acumular. O corpo reagia antes da mente. Ombros tensos, respiração curta, noites mal dormidas. Ela se pegava revisando mentalmente conversas antigas, tentando encontrar o ponto exato em que tudo começou a sair do controle. Não encontrava. Para ela, a empresa sempre funcionara daquele jeito. Era o mundo que parecia ter mudado sem pedir permissão. Em uma manhã chuvosa, o fluxo de clientes aumentou. Pessoas mais velhas chegavam com guarda-chuvas pingando, passos cuidadosos, pedidos simples. O atendimento precisou desacelerar. Alguns funcionários lidaram bem com isso, outros demonstraram irritação. Patrícia tentou manter o ritmo antigo, mas percebeu que já não era mais seguida da mesma forma. Isso a deixou exposta de um jeito novo. Dona Lúcia circulava com naturalidade, ajudando onde podia. Oferecia uma cadeira, explicava com paciência, escutava histórias que não estavam nos formulários. Seu jeito contrastava com a pressa de outros. Alguns clientes passaram a pedir por ela diretamente. Esse movimento não foi incentivado oficialmente,
mas aconteceu. E teve impacto. Eduardo notou. Percebeu que reconhecimento não se impõe, se constrói. Ainda assim, esse reconhecimento trouxe um custo. Dona Lúcia passou a carregar mais responsabilidades, sentia o peso físico no fim do dia. Eduardo se preocupou com isso. Ele sabia que não podia resolver um problema criando outro. Em reuniões internas, o tom começou a mudar. Perguntas mais diretas surgiram. Comparações com o passado apareceram. Alguns gestores defendiam que a empresa precisava seguir moderna, objetiva, rápida. Eduardo ouvia com atenção e respondia com dados antigos, relatos de clientes fiéis, exemplos concretos de como a confiança se constrói com o tempo. Essas conversas eram longas e cansativas. Ao final, ele sentia o desgaste emocional cobrar seu preço. Patrícia foi chamada para uma conversa formal. Não houve acusação, apenas perguntas. Como ela lidava com clientes específicos, como reagia a situações de pressão, como entendia o novo direcionamento. Ela respondeu com firmeza, mas saiu abalada. Pela primeira vez, percebeu que não bastava cumprir regras. Algo além estava sendo exigido, e ela não sabia se conseguia entregar. No fim da tarde, Eduardo observou a saída dos clientes. Alguns se despediam com mais calma, outros comentavam entre si que o lugar parecia diferente. Não era unanimidade, mas era perceptível. Ele caminhou pelo saguão vazio, tocou levemente o balcão, sentiu a textura fria da madeira. Pensou no quanto aquele espaço carregava histórias invisíveis. Em casa, naquela noite, o cansaço venceu. Eduardo adormeceu no sofá, ainda vestido, com documentos espalhados pela mesa. Sonhou com os primeiros anos da empresa, com rostos que já não estavam ali, com a sensação de construir algo do zero. Acordou com o peito apertado e os olhos úmidos. Aquela vulnerabilidade o acompanhou no dia seguinte. O ambiente seguia em transformação lenta. Havia avanços e recuos, adesões sinceras e resistências silenciosas. Patrícia tentava se adaptar, mas lutava contra a própria rigidez. Dona Lúcia seguia firme, mesmo sentindo o corpo cansar. Eduardo continuava no centro de tudo, sustentando o peso das escolhas sem transferir a responsabilidade. Nada estava resolvido. Mas já não era possível fingir que nada estava acontecendo. A semana começou com um ritmo diferente. Não mais lento, mas mais atento. O prédio parecia respirar de outra forma. O som dos passos já não era tão apressado, e o murmúrio das conversas carregava menos tensão. Eduardo Valença percebeu isso logo cedo, ao cruzar o saguão principal. O brilho do piso refletia a luz da manhã, e o cheiro de café fresco vinha da copa, mais forte do que antes. Pequenos sinais de cuidado começavam a se tornar hábito. Ele passou pelo balcão sem se anunciar, observando a dinâmica entre funcionários e clientes. Notou olhares mais pacientes, pausas intencionais, explicações repetidas sem irritação. Também percebeu onde isso não acontecia. Havia rigidez em alguns gestos, respostas secas disfarçadas de formalidade. Eduardo não se deteve ali. Guardou a informação. Patrícia chegou alguns minutos depois, sentindo o corpo pesado. A noite tinha sido curta. Pensamentos insistentes não a deixaram descansar. Ao entrar, percebeu que o ambiente parecia menos alinhado ao controle que ela valorizava. Pessoas conversavam mais, riam baixo, trocavam comentários sobre clientes antigos. Aquilo a deixava deslocada. Ajustou a postura e retomou o trabalho, tentando recuperar o domínio que sempre teve. Dona Lúcia circulava com naturalidade. Ajudava uma cliente a se sentar, buscava um copo de água, explicava um procedimento com calma. Seu tom era firme e acolhedor ao mesmo tempo. Alguns funcionários se aproximavam para ouvir, outros apenas observavam. O respeito crescia sem alarde, e isso mudava a forma como as pessoas se posicionavam. Eduardo subiu para uma sala menos utilizada e pediu acesso a registros antigos. Não procurava falhas recentes, mas padrões. Leu relatos de clientes fiéis, cartas manuscritas guardadas por anos, elogios que mencionavam nomes de funcionários e momentos específicos. Aquilo o emocionou de forma contida. Era prova de que o caminho que defendia não era teórico. Já tinha funcionado antes. No meio da manhã, uma situação simples chamou a atenção. Uma cliente demonstrou dificuldade em compreender uma alteração de procedimento. O atendente explicou com cuidado, repetiu, desenhou em um papel.
A cliente sorriu aliviada. Patrícia observou à distância. Sentiu um misto de incômodo e dúvida. Aquela cena contrariava tudo o que ela aprenderá sobre eficiência, mas funcionava. O resultado era visível. Eduardo percebeu o impacto dessas pequenas cenas. Sabia que mudar cultura exigia tempo e consistência. Também sabia que isso cobrava um preço. Alguns funcionários demonstravam cansaço, outros insegurança. Ele próprio sentia o peso das escolhas. Em reuniões, precisava sustentar decisões sem recorrer à autoridade explícita. Preferia convencer pelo exemplo, mesmo quando isso significava avançar mais devagar. À tarde, Patrícia foi chamada para auxiliar em um atendimento mais. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Delicado. Ela respirou fundo e tentou se ajustar. Falou mais baixo, ouviu mais do que falava. Não foi fácil. Em alguns momentos, o impulso de encerrar logo a conversa quase venceu. Ela se conteve. Saiu da situação com a sensação estranha de ter cedido algo importante. Não sabia se aquilo era perda ou aprendizado. Dona Lúcia percebeu o esforço e comentou algo simples, sem julgamento. Disse que aprender nunca é sinal de fraqueza. Patrícia não respondeu. Guardou a frase, mesmo sem admitir. Eduardo deixou o prédio no fim do dia e caminhou algumas quadras até uma praça próxima. Sentou-se em um banco, observando pessoas conversando, crianças correndo, idosos compartilhando histórias. A cidade seguia viva, imperfeita, humana. Ele pensou na empresa como parte desse organismo maior. Não podia ser um espaço isolado da realidade. Em casa, revisou anotações e fez ajustes discretos em planos já em andamento. Sabia que precisava proteger pessoas do desgaste excessivo, redistribuir responsabilidades, garantir que o cuidado não se tornasse sobrecarga. Esse equilíbrio era delicado. Qualquer erro poderia comprometer tudo. No dia seguinte, o prédio acordou novamente com aquele ar de expectativa silenciosa. Nada estava resolvido. Havia tensão, resistência e medo. Mas também havia algo novo, difícil de nomear, que começava a se espalhar. Eduardo seguia atento, Patrícia lutava consigo mesma, Dona Lúcia sustentava o que acreditava. O movimento continuava, firme, sem espetáculo, sem retorno possível. O ritmo do prédio se consolidava em algo novo, ainda instável, mas perceptível. As manhãs já não começavam com a mesma rigidez. Havia atenção nos cumprimentos, cuidado nos gestos, um silêncio diferente, menos pesado. Eduardo Valença caminhava pelos corredores com passos tranquilos, observando como as pessoas reagiam quando acreditavam não estar sendo avaliadas. Era ali que a verdade aparecia. Ele percebeu que alguns funcionários passaram a chegar mais cedo por vontade própria. Outros permaneciam alguns minutos a mais após o expediente para concluir atendimentos com calma. Esses comportamentos não vinham de ordens, vinham de uma mudança interna. Ainda assim, nem todos acompanhavam esse movimento com facilidade. Havia tensão em certos olhares, resistência disfarçada de formalidade. Patrícia sentia-se dividida. Parte dela reconhecia que o ambiente estava diferente, até mais leve em alguns momentos. Outra parte se sentia ameaçada. Sua identidade sempre esteve ligada ao controle, à eficiência rígida, à sensação de ser indispensável. Agora, essa certeza já não era tão sólida. Ela se pegava observando Dona Lúcia com atenção, tentando entender de onde vinha aquele respeito silencioso que crescia ao redor dela. Em uma manhã movimentada, Patrícia precisou lidar com um fluxo intenso de clientes. O volume exigia decisões rápidas, mas algo a fez desacelerar. Ela respirou fundo antes de responder, olhou nos olhos de quem falava. Não foi natural. Exigiu esforço consciente. Ao final, sentiu um cansaço diferente, mais profundo, porém acompanhado de uma estranha sensação de alívio. Eduardo acompanhou esse tipo de mudança sem interferir. Ele sabia que intervenções excessivas quebrariam o processo. Preferia sustentar o espaço para que as pessoas escolhessem como agir. Isso, no entanto, cobrava dele uma vigilância constante. Qualquer desequilíbrio poderia se espalhar rapidamente. Dona Lúcia começou a sentir o peso físico da rotina.
O corpo reclamava ao final do dia, as pernas cansavam mais rápido. Ainda assim, ela não diminuía o ritmo. Sentia-se responsável por algo maior do que sua função. Eduardo percebeu e ajustou discretamente horários e apoios, garantindo que o cuidado não se transformasse em desgaste irreversível. Em uma reunião interna, opiniões divergentes surgiram com mais clareza. Alguns defendiam que a empresa estava perdendo agilidade. Outros argumentavam que a satisfação dos clientes era visível. Eduardo ouviu todos, com paciência. Sua postura calma contrastava com a ansiedade presente na sala. Ele reforçou a importância de consistência, lembrando que mudanças profundas não se sustentam sem tempo e coerência. Patrícia saiu dessa reunião inquieta. Pela primeira vez, sentiu que precisava decidir que tipo de profissional queria ser naquele novo cenário. Não era uma escolha simples. Envolvia abrir mão de certezas antigas, reconhecer falhas e aprender algo que nunca fora exigido dela. Isso a assustava. No atendimento da tarde, uma cliente antiga comentou que estava se sentindo mais à vontade no local. Disse que agora se sentia ouvida. Patrícia ouviu aquilo em silêncio. Não respondeu. Guardou a informação como quem guarda algo frágil. Eduardo passou o restante do dia analisando indicadores menos óbvios. Tempo de permanência dos clientes, frequência de retorno, comentários espontâneos. Os dados confirmavam o que ele já sentia. Ainda assim, havia muito a ajustar. Ele sabia que uma cultura não se muda apenas com boas intenções. Ao final do expediente, ele caminhou pelo prédio quase vazio. As luzes mais suaves criavam sombras longas no corredor. Tocou uma das plantas recém-colocadas, sentiu a terra úmida. Pensou no quanto aquele espaço refletia as pessoas que o ocupavam. Cada escolha deixava marcas. Patrícia permaneceu alguns minutos a mais, organizando a mesa. Observou o reflexo no vidro do balcão. Viu alguém diferente de alguns meses atrás. Não sabia se gostava disso. Mas sabia que não era mais possível voltar ao que era antes. Dona Lúcia deixou o prédio com passos lentos, mas expressão serena. Sentia cansaço, mas também sentido. Eduardo saiu por último, como de costume, carregando o peso das decisões e a responsabilidade silenciosa de manter o caminho firme. O processo seguia vivo, exigente, sem atalhos. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de ajuste fino. Não era mais o impacto inicial das mudanças, mas a tentativa constante de manter o equilíbrio. O prédio funcionava como um organismo que aprende a andar de novo, com passos cautelosos, às vezes inseguros, porém mais conscientes. Eduardo Valença percebia isso na forma como as pessoas ocupavam os espaços, como escolhiam as palavras e como reagiam quando algo saía do previsto. Ele passou a observar menos os atendimentos isolados e mais o conjunto. Como um gesto influenciava outro, como o humor de um funcionário afetava o cliente seguinte. Percebeu que cuidar do ambiente exigia cuidar das pessoas antes. Esse entendimento fazia rever decisões quase diariamente, ajustando orientações, redistribuindo tarefas, protegendo quem começava a se expor mais. Patrícia sentia a pressão se transformar. Já não era apenas medo de perder espaço, mas uma inquietação mais profunda. Ela começava a perceber que sua rigidez vinha de uma necessidade antiga de provar valor. Esse reconhecimento não era confortável. Em alguns momentos, reagia com silêncio. Em outros, com esforço visível para agir diferente. Cada tentativa custava energia, e ela chegava em casa exausta, sem entender exatamente por quê. Em uma manhã clara, o saguão recebeu um grupo maior de clientes antigos. Pessoas que haviam se afastado retornavam, curiosas com os comentários que ouviram. O movimento exigiu organização e paciência. Patrícia participou do atendimento, ainda contida, mas mais presente. Percebeu olhares de aprovação silenciosa. Não era aplauso, era algo mais sutil. E isso a afetou mais do que esperava. Dona Lúcia acompanhava tudo com atenção cuidadosa. Ela sentia orgulho do que via, mas também preocupação. Sabia que nem todos estavam prontos para sustentar aquela mudança por muito tempo. Conversou com alguns colegas, incentivando o equilíbrio, lembrando que cuidar não significa se esgotar. Suas palavras tinham peso porque vinham da experiência, não da imposição. Eduardo passou parte da tarde revisando decisões antigas que haviam moldado a estrutura atual. Identificou pontos onde a pressa havia substituído o diálogo. Isso fez enfrentar um sentimento incômodo de responsabilidade.
Ele sabia que parte do problema vinha de escolhas feitas por ele mesmo, ainda que bem-intencionadas. Reconhecer isso exigiu humildade e coragem. Em uma conversa reservada com a equipe de apoio, reforçou a importância de pausas, de escuta interna, de atenção aos próprios limites. Não queria criar um ambiente acolhedor apenas para os clientes, mas também para quem trabalhava ali. Essa postura surpreendeu alguns, desconfiou outros, mas plantou uma ideia que começava a circular. Patrícia ouviu comentários sobre essa conversa e sentiu algo mudar. Pela primeira vez, considerou que talvez não estivesse sozinha naquele processo. Isso não apagava seus erros, mas criava espaço para revisão. Ela passou a observar Dona Lúcia com menos defesa e mais curiosidade. No fim do dia, uma cliente agradeceu pelo atendimento com palavras simples, mas sinceras. Disse que se sentiu respeitada. Patrícia ouviu em silêncio, sentindo um nó discreto na garganta. Aquilo não fazia parte de suas métricas antigas, mas agora parecia importante. Eduardo encerrou o expediente caminhando pelos corredores quase vazios. As luzes suaves, o som distante da cidade entrando pelas janelas, tudo contribuía para uma sensação de pausa. Ele sentou por alguns minutos, refletindo. Sabia que ainda havia desafios grandes pela frente. Mudanças verdadeiras raramente seguem linha reta. O ambiente seguia em transformação constante. Havia avanços claros e fragilidades expostas. Pessoas se ajustavam, outras resistiam. Eduardo permanecia firme, Patrícia em processo, Dona Lúcia sustentando cuidado com equilíbrio. Nada estava concluído. Mas o que se construía ali começava a ganhar forma própria, exigindo presença, responsabilidade e escolhas conscientes todos os dias. A empresa entrou em um período de estabilidade aparente, daqueles que testam convicções. O fluxo de clientes se mantinha constante, os comentários positivos cresciam de forma orgânica, e os conflitos mais visíveis haviam diminuído. Ainda assim, Eduardo Valença sabia que esse era o momento mais delicado. Quando o barulho baixa, qualquer descuido pode comprometer tudo. Ele passou a dedicar mais tempo a conversas individuais. Não eram reuniões formais, mas encontros breves, diretos, nos corredores ou em salas menos usadas. O objetivo era entender como cada pessoa estava lidando com as mudanças. Alguns se mostravam motivados, outros apenas adaptados. Eduardo escutava sem interromper, anotando mentalmente nuances que não apareciam em relatórios. Patrícia vivia um processo silencioso. O esforço para mudar seu modo de agir começava a revelar limites emocionais que ela desconhecia. Em certos dias, sentia orgulho de conseguir conduzir um atendimento com calma. Em outros, a rigidez voltava quase por reflexo. Ela percebia esses movimentos internos com desconforto, mas já não os ignorava. Isso a deixava mais consciente e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Em uma tarde comum, ela precisou lidar com uma situação que exigia paciência prolongada. A conversa se estendeu além do habitual, e o ambiente ao redor desacelerou junto. Ao final, Patrícia sentiu o corpo cansado, mas a mente estranhamente tranquila. Não comemorou. Apenas registrou internamente que algo estava diferente. Dona Lúcia, por sua vez, começava a assumir um papel menos operacional e mais orientador. Seu ritmo havia sido ajustado, e isso ajudava a manter a energia. Ela observava com atenção as reações de Patrícia, sem julgamentos. Para Dona Lúcia, mudança verdadeira não acontece de forma linear. Ela sabia disso por experiência própria. Eduardo percebeu que a cultura começava a se espalhar além do atendimento. Pequenos gestos entre colegas se tornavam mais frequentes. Ajuda espontânea, escuta em momentos de tensão, respeito aos limites. Isso confirmava sua convicção de que o cuidado, quando genuíno, contamina positivamente o ambiente. Ainda assim, ele enfrentava pressão externa. Expectativas por resultados rápidos surgiam em conversas com parceiros e conselheiros. Eduardo mantinha a postura firme, explicando que o crescimento sustentável exige tempo. Cada explicação exigia energia emocional. Ele sentia o peso dessas responsabilidades, especialmente à noite, quando o silêncio amplificava dúvidas antigas. Em casa, passou a revisitar decisões do passado com mais frequência. Não para se culpar, mas para compreender. Reconhecer erros fazia parte do processo de coerência que buscava agora. Essa reflexão o tornava mais humano, menos distante da equipe que começava a enxergá-lo não apenas como gestor, mas como alguém presente.
Patrícia começou a perceber mudanças no olhar das pessoas ao seu redor. Colegas se aproximavam com mais naturalidade. Clientes a tratavam com menos receio. Isso a desarmava. Parte dela queria resistir, manter a postura firme que sempre conheceu. Outra parte começava a aceitar que a autoridade também pode vir da escuta. Em um fim de tarde mais calmo, ela observou o saguão quase vazio. A luz do entardecer entrava pelas janelas, criando sombras suaves no chão. Por alguns segundos, lembrou-se do homem de roupa simples que havia tratado com desprezo meses antes. Não como uma cena isolada, mas como um símbolo de algo maior. Esse pensamento a atravessou sem alarde, deixando uma sensação difícil de definir. Eduardo caminhou pelo prédio naquele mesmo horário. Sentiu o ambiente mais coeso, embora ainda frágil. Sabia que decisões importantes estavam amadurecendo, mesmo que não fossem visíveis. Ele não buscava reconhecimento público. Seu foco permanecia em garantir que o que estava sendo construído tivesse base sólida. O dia terminou sem eventos marcantes, e isso, para Eduardo, era um sinal importante. A empresa funcionava com menos tensão, mais consciência. Patrícia seguia em processo interno, Dona Lúcia mantinha o equilíbrio, e ele sustentava o todo com atenção constante. Nada estava encerrado. O que se aproximava exigiria clareza, coragem e responsabilidade. O ambiente da empresa amanheceu diferente naquele dia. Não havia avisos espalhados nem movimentação exagerada, mas algo no ar indicava que não seria uma manhã comum. Eduardo Valença chegou cedo, como fazia desde o início de tudo, vestindo roupa simples, caminhando com calma pelos corredores ainda vazios. Ele parou por alguns instantes no saguão principal, observando o espaço que havia construído com trabalho duro, erros, acertos e escolhas difíceis. Os funcionários começaram a chegar aos poucos. Conversas baixas, passos apressados, rotinas sendo retomadas. Patrícia entrou alguns minutos depois do habitual. Havia passado a noite inquieta, tomada por reflexões que não conseguia mais adiar. Algo dentro dela dizia que aquele dia marcaria um ponto definitivo em sua trajetória ali dentro, mesmo sem saber exatamente por quê. Dona Lúcia foi uma das primeiras a cumprimentar Eduardo. Seu sorriso era sereno, carregado de reconhecimento silencioso. Ela sabia que aquele homem não precisava provar nada para ninguém, mas também sabia o quanto certos momentos precisam ser vividos com verdade para que se tornem completos. Quando todos já estavam presentes, Eduardo pediu atenção. Sua voz não se impôs pelo tom, mas pela firmeza tranquila. Ele falou sobre empresa, sobre os valores que a sustentaram desde o início, sobre respeito, dignidade e humanidade. Falou sem discursos longos, escolhendo palavras que vinham da experiência e não de um roteiro ensaiado. Em determinado momento, ele caminhou alguns passos à frente e contou uma história. Falou de um homem que entrou naquele prédio usando roupa simples, carregando nos olhos mais do que a aparência revelava. Falou de como aquele homem foi tratado com desdém, sem direito à escuta, sem respeito. O silêncio tomou conta do espaço. Patrícia sentiu o coração acelerar. Cada palavra parecia atravessá-la diretamente. Eduardo então ergueu o olhar e revelou a verdade que até então permanecerá guardada. Ele era aquele homem. O fundador, o dono, o milionário por trás de tudo. Não havia orgulho em sua fala, apenas honestidade. Explicou que escolheu se apresentar daquela forma para entender como as pessoas eram tratadas quando não carregavam títulos visíveis. O impacto foi imediato. Alguns funcionários levaram a mão à boca, outros abaixaram a cabeça. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. A lembrança do dia em que o humilhou voltou com força, agora acompanhada de vergonha profunda. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse contê-las. Ela deu alguns passos à frente, a voz embargada, e pediu desculpas. Não justificou, não tentou se explicar. Assumiu o erro com maturidade que nem ela sabia que possuía. Falou sobre o processo que vinha vivendo, sobre como aquela experiência a obrigou a se olhar de forma diferente. Eduardo escutou em silêncio, respeitando cada palavra. Quando Patrícia terminou, Eduardo se aproximou e respondeu com calma. Disse que o erro não a definia, mas sim o que ela fez depois dele. Reconheceu publicamente o esforço, a mudança de postura, a coragem de enfrentar a própria rigidez. Aquele reconhecimento não foi apenas para ela, mas para todos ali presentes. Dona Lúcia enxugou discretamente os olhos. Para ela, aquele momento representava justiça,
mas também esperança. A empresa não era apenas um negócio de sucesso. Era um espaço onde pessoas podiam crescer. Eduardo anunciou que Patrícia assumiria uma nova posição, alinhada ao aprendizado que demonstrou. Não como prêmio, mas como responsabilidade. Ela chorou, desta vez de alívio e gratidão. Sentiu que finalmente havia se tornado alguém melhor do que era antes. O ambiente se transformou. Não houve aplausos exagerados, mas um sentimento coletivo de pertencimento. As pessoas se olharam de forma diferente. Eduardo encerrou a reunião dizendo que riqueza verdadeira é aquela que transforma vidas, começando pela própria. Ao final do dia, o saguão estava iluminado pelo sol do fim de tarde. Eduardo observou o movimento com satisfação silenciosa. Patrícia conversava com colegas, mais leve. Dona Lúcia organizava papéis com o mesmo cuidado de sempre. Tudo estava em seu lugar. A história não terminou com promessas grandiosas, mas com algo mais forte. Consciência, respeito e humanidade. E isso, para Eduardo Valença, era o maior sucesso que poderia alcançar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve feito nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.